Vamos para mais uma aula aqui de interpretando frases em japonês, onde eu trago uma frase, um parágrafo e explico detalhes, ensino alguma coisa para você usando ela. Aqui temos uma frase falando sobre pachinko, né, que é um tipo de joguinho de aposta muito comum no Japão. E tem vários estabelecimentos disso, chega até a ser um problema social que tem no país por causa de vício. E é sobre isso que esse parágrafo fala, inclusive. Então temos aqui, ó. Pachinko wa Nihon no ninki na goraku de chisana tama o tsukatte asobu game desu. Hou teki ni wa gyamburu de wa arimasen. Riraksu suru tame ni tanoshimu hito mo oi desu ga, hizonshou ni naru hito mo oi desu. Então eu trouxe um pouco de vocabulário aqui, algumas palavras-chave, mas eu vou explicar para você a frase inteira, ok? Toda a parte romanizada, a frase inteira romanizada, todas as palavras você encontra na descrição desse vídeo, mas essa é uma aula não tão básica assim, então eu estou colocando aqui só a versão em hiragana da leitura das palavras e outras palavras eu vou indicando aqui, você vai me ouvindo falar. Então na primeira parte ele fala assim, ó, pachinko wa. Então temos aqui a partícula wa, né? Então é o assunto principal da frase. Falando sobre pachinko. Nihon no ninki na goraku de. Esse de aqui no final é como se fosse o des, que significa ser. Só que ele colocou uma vírgula porque a afirmação que vem depois é um complemento a essa. E aí, ao invés dele colocar um ponto final e terminar a frase, ele colocou esse de. Então fala aqui, ó. Nihon no ninki na goraku de. Nihon no, então do Japão. Ninki na goraku. Aí temos aqui a palavra, né? Ó. Ninki na goraku significa um entretenimento popular. Essa palavra goraku significa entretenimento e ninki significa popular. E aí, como ele é um adjetivo do tipo na, ele usa esse na para ligar. Ninki na goraku, um entretenimento popular. Então, pachinko wa, falando sobre o pachinko, é um entretenimento popular do Japão. Nihon no ninki na goraku. E aqui ele vai explicar como que funciona o pachinko. Chisana tama. Tama significa bola, esfera, tá? Chisa significa pequeno. E aí ele tem o adjetivo pequeno como forma de adjetivo na aqui. Às vezes isso acontece, ele usa o na para ligar a palavra que ele representa. Chisana tama. Então uma esfera pequena. Temos a partícula o, que indica o objeto. E temos aqui o verbo tsukatte, que é o verbo tsukau, que significa usar. Ele está na forma T, porque depois tem uma outra afirmação, que é uma outra ação, que é uma sequência dessa, né? Então, chisana tama o tsukatte, ele usa uma esfera pequena, né? O jogo do pachinko são várias bolinhas, várias esferas pequenas que são disparadas ali no negócio e tem que cair no lugar certo. Chisana tama o tsukatte, usa a esfera pequena. Asobu game desu. Asobu significa brincar. Então, brinca usando esferas pequenas. E aqui temos game. Então, tá falando que aqui temos uma frase adjetiva, né? Então, ele é um jogo, um game, onde você brinca usando esferas pequenas. Basicamente é isso que tá falando, brincar usando esferas pequenas. Chisana tama o tsukatte asobu game desu. Ok? Continuando. Houteki ni wa gyamburu de wa arimasen. Essa palavra aqui, ó, houteki, significa legalmente, ok? Houteki ni wa, de acordo com a lei, legalmente falando, gyamburu de wa arimasen. Gyamburu vem de gamble, né, do inglês, então significa aposta, ok? Gyamburu. E esse de wa arimasen é o negativo do des, por assim dizer, né? É a frase negativa. Então, não é uma aposta. Legalmente falando, não é uma aposta. Houteki ni wa, de acordo com a lei, legalmente falando, gyamburu de wa arimasen. Riraksu suru tame ni tanoshimu hito mo oi desu. Temos aqui, ó, riraksu suru tame ni. Esse riraksu suru significa relaxar e esse tame ni é a estrutura que indica para fazer alguma ação, com o objetivo de fazer alguma ação. Riraksu suru tame ni, para relaxar. Tanoshimu hito mo oi desu. Tanoshimu hito, pessoas que se divertem. Temos aqui hito, que significa pessoa,
como ela está após um verbo, dá a ideia de pessoas que se divertem, tá? Divertem com esse jogo para, aí tem o tameni, para relaxar. Riraks suru. Riraks suru, aqui tem uma foto, esbarrei um pouco aqui. Riraks suru tameni tanoshimu hito mo oi desu. Esse oi desu tem muitas, tá? Oi significa muito, em quantidade. Então, são muitas as pessoas que se divertem para relaxar com o pachinko. No final aqui temos esse ga, que ele dá a ideia de mas, ok? É uma estrutura no final de um verbo, no final de uma frase, que dá a ideia de mas. Então, faz alguma coisa, mas acontece outra. Então, riraksu suru tame ni tanoshimu hito mo oi desu ga. Então, tem muitas pessoas que se divertem com ele para relaxar, mas aí temos aqui izonshou ni naru hito mo imasu. Izonshou ni naru hito mo imasu. Izonshou significa dependência, vício, tá? Izonshou. Essa palavra aqui, ó, significa dependência, e esse shou do final, esse kanji, significa doença. Então, é o vício, né? O vício a doença de ficar dependente. É o vício. Izonshou ni naru. Izonshou ni naru. Ficar dependente, né? Esse naru significa tornar-se. Sempre que temos esse verbo tornar-se, é a partícula ni, que indica o que se torna. Izonshou ni naru. Tornar dependente, tornar viciado. Hito. Pessoas que se tornam viciadas. Mo significa também. Imas. Há. Então, olha só. Há também pessoas que se tornam dependentes ou viciadas. Ok? Então, ele está falando aqui, ó. São muitas as pessoas que se divertem para, vai ter aqui, ó, tameni, relaxar. Mas, aí volta aqui. Há também pessoas que se tornam viciadas, né? Ou se tornam um vício para elas. E aqui tem uma foto de como que é o pachinko, né? Eu, sinceramente, não sei os detalhes de como joga. Você anda pelo Japão, você vê que tem um monte de estabelecimento desse tipo, mas você já sente que não é muito bem-vindo ali, que é um lugar estranho, né? O pessoal, cada um na sua, quieto ali, o pessoal com uma cara de deprê, tem uma energia ruim o lugar. Mas funciona assim, né? Ele bota moeda, as bolinhas começam a respingar ali, tem que cair no lugar certo. Eu não sei os detalhes de como que joga isso daqui, mas realmente tem gente que torra muito dinheiro com isso, fica muito dependente, gasta as economias, gasta aposentadoria e tudo mais. Mas legalmente é permitido e não é um problema. Okay? Então essa é a aula explicando para você essa frase sobre o pachinko. Deixo na descrição do vídeo a frase completa, contendo a romanização de cada uma das palavras presentes para facilitar, porque assim, uma aula como essa é para você também estudar com calma a frase, se ela estiver num nível que faz sentido para você, analisa com calma, tira suas dúvidas, revê a explicação aqui para ver se alguma parte a explicação te ajuda. Se a frase é muito difícil para você, uma coisa nova que você aprende está valendo. Se a frase está no seu nível, maravilha. Se a frase é muito fácil, é alguma coisa que você revisa ou então uma outra forma de explicar o que você já sabia acaba reforçando para você o conhecimento, tá bom? Se inscreve no canal, nos vemos na próxima aula, entra no site do Programa Japonês Online para entrar na lista de espera do nosso curso e até a próxima aula. Tchau, tchau.